tudo bem com vocês? Vamos falar aqui sobre a diferença entre duas medicações que são bastante utilizadas, talvez sejam as mais comuns, as mais utilizadas aí para insônia, ok? São medicamentos bastante utilizados, a população brasileira está consumindo muito, principalmente o Zolpidem, mas eu vou falar dos dois, vou falar qual é a diferença e qual é o melhor para insônia, ok? Vamos lá, vamos explicar aí diretamente a diferença entre eles e qual a melhor opção entre o Zolpidem e o Prisma, ou Exopiclona, que seria o nome comercial, né? A Exopiclona seria o nome da substância do Prisma, beleza? Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o sono. Rapidamente para a gente entender, nós temos uma arquitetura do sono saudável, normal, natural, aonde o paciente ele tem uma flutuação entre as fases, né, entre os estágios um, 2, 3 e 4 e o sono REM. Então, o paciente normalmente ele está inicialmente numa fase acordada, quer dizer, para iniciar o sono, né, ele está acordado, ele vai iniciar o sono e aí ele vai mergulhar nessas fases, tá? Em estágio um, 2, 3 e 4. E depois ele vai flutuando, subindo, descendo, passando por essas etapas, normalmente 4 vezes pela noite. Lembrando que as fases de estágio mais de sono profundo, de sono de onda lenta, aonde o paciente tem uma restauração das informações, uma restauração das enzimas, das moléculas, dos neurotransmissores, fazendo com que o paciente tenha um descanso, uma qualidade nesse processo do sono, onde a célula vai estar depois disponível, né? Os neurônios vão estar mais disponíveis para poder liberar essas substâncias quando ele estiver acordado. Então é um momento de restauração, onde ele tem esse sono profundo, restaurador, onde ele vai ter essa qualidade nesse processo. A fase REM do sono é onde você tem uma organização de informações e o cérebro está muito ativo durante esse momento, inclusive gastando bastante oxigênio, consumindo bastante energia ali, claro que distribuindo informações, fazendo uma série de atividades que são extremamente importantes também, e muitas vezes durante essa fase é onde você tem os sonhos também, né? Então você tem essa flutuação que é a flutuação natural. Qual é o problema? Muitas vezes o paciente não tem esse padrão. Então, durante esse período, o paciente pode ter 7, 8 horas de sono de qualidade. Mas muitas vezes o paciente não tem esse padrão, um padrão normal de sono. Muitas vezes ele tem uma dificuldade. E aí eu vou colocar alguns pontos que são importantes para você entender sobre a medicação. Ele pode ter um paciente que demora muito para dormir, então essa fase inicial do sono ela é muito grande, né? Ele está muito tempo acordado para conseguir dormir. Tem aqueles pacientes que dormem mais rápido, mas acordam muitas vezes à noite. Então, o padrão do sono ele é muito ruim. Tem vários despertares noturnos. E tem o paciente que ele dorme, mas ele acorda no meio da noite, né? Vamos lá, deitou ali por volta das 8 horas da noite, quando dá meia-noite, 1 hora da manhã, ele acorda e não consegue dormir mais. Então, existe uma diferença entre tipos de insônia, uma insônia inicial, uma insônia intermediária, depende muito da situação clínica. O que a gente vai explicar é a diferença entre isso em relação aos medicamentos. Vamos lá. Primeiro ponto é lembrar que o Zolpidem é um medicamento que ele não é benzodiazepínico, tá? Nem o Zolpidem nem o Prisma. Por que eu estou falando isso? Porque existe os sedativos hipnóticos da família dos benzodiazepínicos que causam indução do sono, causam hipnose também, mas eles causam muito mais efeitos colaterais, além da dependência, né, que o paciente pode ter, é uma dependência muito mais intensa do que relacionada ao uso do Zolpidem, por exemplo, né, mas ele pode trazer, por exemplo, sintomas de ressaca, o paciente pode ter, depois do uso do benzodiazepínico, aquela sensação de cansaço, peso, né, aquela sensação da cabeça cansada, a pessoa fica sonolenta durante o dia, tem um acúmulo da medicação, já que ela é bastante lipossolúvel, ela é difícil de ser eliminada, e aí eu estou falando aí do Rivotril, do diazepam, do alprazolam e de vários outros, né? Bromazepam, lorazepam, vários outros da família dos benzodiazepínicos. Aqui não. Aqui o Zolpidem ele é aí um medicamento que ele não é exatamente um benzodiazepínico e ele é destinado ao tratamento tanto de insônia de curta duração, ocasional, transitória ou crônica. Vários tipos de insônias diferentes, ok? Tem essas características. O Zolpidem, como eu falei, não é benzodiazepínico, mas ele age no receptor de GABA, né? O receptor benzodiazepínico, no receptor GABAérgico, na parte ômega desse receptor. Isso para a gente não é tão significativo e importante aqui agora, porque a gente está falando mais da parte clínica. O que eu quero que a gente entenda em relação ao Zolpidem? O Zolpidem tem uma ação onde ele encurta o tempo inicial, o tempo de indução do sono, então ele faz o indivíduo dormir mais rápido. Normalmente, na maioria dos estudos clínicos, ele mostra que o Zolpidem diminui
os acordares noturnos, despertares noturnos, e aumenta, de certa forma, o tempo total de sono, melhorando a qualidade. Eu coloquei qualidade aqui, entre aspas, por quê? Porque nem sempre a qualidade não é igual ao sono padrão, ao sono natural, ao sono fisiológico, aquele sono do bebezinho, tá? Pode ser que ele melhore o tempo de sono, ele faz a pessoa dormir mais rápido, diminui a chance dela acordar de noite, mas tem algumas situações onde no final ele não vai acordar tão bem assim como se fosse um sono natural. Mas de certa forma é melhor dormir do que não dormir. Então ele acaba fazendo com que você tenha uma melhora um pouco desse sono, ok? Essa é uma das características. Um ponto-chave aqui importantíssimo. Ele tem uma ação extremamente rápida. De 20 a 30 minutos ele começa a fazer efeito. Inclusive você tem formulações que são de sublinguais, que acabam sendo mais rápidas ainda, né? Em torno de 5 minutos para começar a fazer o efeito. O que é interessante em relação a isso? Como o Zolpidem tem uma ação rápida e relativamente curta, dura 3 horas e meia, mais ou menos, o efeito dele, ele é muito interessante para aquelas insônias de estágio inicial, onde o paciente ele tem dificuldade para começar a dormir, tá? Ele vai ajudar o paciente a dormir mais, ele vai ajudar o paciente a não ficar acordando durante a noite, mas é interessante para esse perfil de paciente que ele está começando, ele tem dificuldade, ele deita na cama e não consegue dormir. Então, nesse caso, seria essa a principal indicação, sono inicial, para quem não consegue começar a dormir, ok? Baixos efeitos colaterais, como eu já disse, ele não é benzodiazepínico, então tem baixo efeito de ressaca, efeito sedativo diurno é muito pequeno, então ele não, você vai ter um efeito curto, de 3 horas e meia, mais ou menos, então a pessoa vai acordar no outro dia sem aquele sintoma assim, de sonolência, sem aquele sintoma de cansaço, sem ficar com sono diurno por causa da medicação. Então é outra vantagem desse tipo de medicamento. Tem efeitos colaterais, dor de cabeça, efeitos adversos que são iniciais, mas a maioria das vezes o paciente se adapta muito bem a eles. Tem alguns casos de sonambulismo, algumas coisas que acontecem, mas assim, são efeitos colaterais específicos e aí o paciente muitas vezes se adapta bem. Claro que tem pacientes que são mais sensíveis. Pode ter pacientes que, por exemplo, tomam essa medicação e infelizmente acordam no outro dia mais sedado, no outro dia fica a cabeça mais cansada. Então isso pode mudar um pouquinho, mas na maioria das vezes os efeitos colaterais são menores comparado, muito menores comparado aos benzodiazepínicos tradicionais, ok? As outras medicações que eram utilizadas antigamente para essa indução do sono. Então, só para entender, efeito mais curto, 3 horas e meia, e também uma ação inicial rápida. Interessante para quem não consegue iniciar o seu sono, tem mais dificuldade para começar a dormir. Vamos falar um pouquinho do Prisma, da isopiclona, tá? A isopiclona é uma medicação também que não é benzodiazepínica, mas tem a sua ação sobre o GABA muito parecida aí com o que o Zolpidem faz. Mecanismo de ação um pouquinho diferente, mas assim, pontos ali em termos de efeito sobre os receptores GABAérgicos. Só que tem um detalhe interessante. A isopiclona, ela tem um tempo de ação de mais ou menos 6 horas, tá? Então ela tem um tempo de ação mais longo, praticamente o dobro do tempo de ação do Zolpidem. Tá? Isso é importante, tá? Por quê? Porque quando a gente fala da isopiclona, você pode entender o seguinte, ela demora um pouquinho para iniciar mais o efeito, então ela demora aí 30 minutos até 1 hora para começar o seu efeito, então a resposta inicial de indução ela é mais lenta, tá? Existem algumas formulações aí diferentes, ok? Mas o tempo de vida dela é de 6 horas. Isso é interessante, por quê? Porque ela serve principalmente para insônia intermediária, aquele paciente que acorda muito durante a noite, tem os despertares noturnos, então o paciente acorda frequentemente durante a noite. Então ela demora um pouquinho para fazer o efeito, demora mais do que o Zolpidem, mas ela vai fazer o paciente não ficar acordando durante a noite porque ela tem um tempo de ação mais longo. O fato dela ter um tempo de ação mais longo pode trazer no outro dia alguns sintomas, como o paciente pode ter, por exemplo, alguns sintomas de ressaca, de cansaço, alguns outros efeitos colaterais de sonolência diurna, devido ao seu tempo maior de ação. Mas nesse caso é interessante para esse perfil de paciente, que é o paciente que ele acorda muitas vezes à noite. Ele até consegue dormir inicialmente, mas ele tem despertares noturnos muito frequentes. Por isso que o padrão e a utilização dela seria mais para esse tipo de insônia, chamada insônia intermediária. Ela pode causar dor de cabeça, alterações do paladar, normalmente no início do tratamento, e depois isso vai desaparecendo com o passar do tempo. Então, estou citando para vocês aqui, não é uma indicação clínica, é só orientações sobre esse processo. Claro que isso precisa de um acompanhamento do profissional médico, com as suas indicações específicas para cada caso, mas é interessante a gente entender a diferença dessas duas medicações que são bastante utilizadas, que é o Zolpidem e a isopiclona,
para tratamento de insônia e qual é o melhor para cada um dos casos, beleza? Continua acompanhando aí, gente, aí, segue, deixa o seu like aí também para a gente, que ajuda bastante, compartilha com quem tem interesse e precisa dessas informações.